bom que mais uma vez você tem priorizado esse tempo para ouvir e para meditar acerca daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E realmente é privilégio nosso compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado. E temos vivido dias em que várias filosofias ou várias ideias têm sido anunciadas acerca de como deve ser o nosso viver. E muito dessa filosofia está ligada com um olhar para si mesmo, uma busca pessoal intensa de prazer para si mesmo, de correr atrás de seus próprios sonhos, de viver a sua vida muito mais voltada para você mesmo. E ao olharmos para as Escrituras é interessante como que encontramos vários textos que estão totalmente opostos a essa ideia. E é sobre isso que eu quero pensar com você e inicialmente relembrar aqui o chamado de Jesus para os seus discípulos. Logo que Jesus começa o seu ministério, ele convida alguns homens para que o seguissem, para que eles fossem treinados e dessem continuidade ao seu ministério. E ao encontrar com alguns deles, o convite que o Senhor Jesus fez foi: olha, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Um convite que inicialmente parece ser simples, mas que para aqueles homens certamente envolvia uma mudança radical em suas vidas, em seu estilo de vida, em seu dia a dia. E eles mostraram-se dispostos a seguir. E o convite de Jesus envolvia: sigam-me e estejam cientes de que eu farei algo em vocês. Eu farei de vocês pescadores de homens. E estes homens de fato seguiram. E mais adiante em seu ministério, Jesus começa então a falar da sua morte, da sua ressurreição, e em determinado momento ele até repreende um de seus discípulos, que é Pedro, mas nesse momento, no Mateus capítulo 16, versículo 24, o Senhor fala, retomando essa ideia do seu chamado aos seus discípulos. E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele chamado para sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens, ele tem aqui agora uma continuidade. E Jesus faz com que aqueles discípulos comecem a refletir sobre aquele chamado e sobre o seu caminhar já com o seu Senhor. Ele fala: olha, se vocês quiserem de fato seguir-me, é importante que vocês neguem-se a si mesmo. Que vocês tomem então a sua cruz e sigam-me. Discípulos, seguir-me envolve muito mais do que caminhar ao meu lado, do que andar comigo, ver as obras que eu realizo. Ser meu discípulo envolve abrir mão de quem você é, ou de quem você era, agora você é meu. A sua vida me pertence. Os seus objetivos devem ser agora os meus objetivos. Os seus valores devem ser agora os meus valores. E quantas vezes nós aceitamos esse chamado para ser um discípulo, para ser um seguidor, mas ainda nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, correr atrás dos nossos próprios sonhos. De fato, nós podemos sonhar, devemos correr atrás dos nossos sonhos. Mas será que nós não estamos abrindo mão de ser um discípulo, de ser um seguidor para correr atrás do nosso sonho? Será que nós não estamos abrindo mão de ser um discípulo para viver os meus valores ou para viver aqueles valores que o mundo tem ditado para nós? Você merece ser feliz. Você tem direito. O apóstolo Paulo me parece que entendeu muito bem essa proposta do Senhor Jesus de ser um seguidor, de ser um discípulo, de negar a si mesmo. Em determinado momento na sua vida, lá em Filipenses capítulo 21, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um homem que outrora foi perseguidor dos cristãos, que se converte, entende o sacrifício de Cristo e se torna um discípulo, agora ele está falando: olha, eu entendi o que é ser discípulo. O meu viver agora é para Cristo. Até mesmo morrer, na perspectiva de Paulo, para ele agora é lucro, porque o morrer significa estar com Cristo. E em Gálatas, o apóstolo Paulo também ele expressa
a sua compreensão desse chamado quando ele fala, olha, eu carrego em mim as marcas de Cristo. É alguém que após a sua conversão de fato estava disposto a pagar o preço, a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o seu mestre. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, perseguido, mas em momento algum ele deixou de ser um discípulo, nem de proclamar o Evangelho. Alguém que entendeu o seu propósito, alguém que atendeu ao chamado do Senhor e alguém que viveu intensamente esse chamado. Já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo quem vive em mim. Esse é o desafio que eu tenho para nós pensarmos nos nossos próximos momentos, seja nos próximos dias, seja nas próximas semanas. Como tem sido o meu viver como discípulo? Será que tem sido de fato o meu viver para mim? Ou tem sido o viver para Cristo? Quais são as marcas de Cristo que eu tenho carregado na minha vida? Ou o que mais de mim mesmo eu tenho que negar? Ou o que mais de Cristo eu tenho que deixar fazer parte de mim? Que nós possamos pensar nesse chamado que um dia aceitamos, que um dia compreendemos sobre ser discípulo do Senhor, sobre ser um seguidor. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga ao Senhor intensamente, integralmente. Que Deus te abençoe.